Fala pessoal, tudo bem? Pablo de volta na área aí. Vamos continuar com o nosso curso de Proteus. Dessa vez eu pretendo não me afastar por mais de uma semana. Semana passada eu tive um problema com o HD do meu computador que queimou. Demorou um pouquinho para poder receber isso. Esse HD, né? Tive que pedir de fora. Até configurar tudo foi mais um tempinho, mas essa semana eu prometo tentar colocar ao menos umas 2, 3 aulas, tá? Já tem material preparado. O problema agora vai ser mais gravar e editar mesmo. Vamos continuar então? A gente está aqui na nossa parte 2.2 do curso. A gente vai trabalhar hoje com associação em paralelo, simulação e características. Vamos trabalhar também na lei de Kirchhoff das correntes. A gente vai fazer uma comparação entre circuito série e circuito paralelo. Tem uma notação que eu acabei esquecendo de passar para vocês, que é fora do contexto de série e paralelo, que é a notação GND, né, o ground, o famoso terra, e o power, entrada de alimentação. E depois a gente vai trabalhar algumas atividades, né? Eu vou passar para vocês alguns exercícios para estarem fazendo em casa, simulando no Proteus também. E é uma forma de instigar a curiosidade de vocês também, né? É importante que vocês tentem fazer em casa, tentem alterar os circuitos, façam as medições de corrente, façam as medições de tensão, tentem calcular, trabalhem um pouquinho também de teoria, que para a formação de vocês vai ser essencial. Vamos lá então. Circuito em paralelo que a gente tem proposto aqui, a gente vai trabalhar com a mesma fonte, os mesmos resistores do exemplo anterior, mas agora eles estão dispostos em paralelo. Então a gente percebe aqui que começaram a aparecer os nós, né? Toda vez que a gente tem um nó, que é esse pontinho aqui, a gente tem a caracterização de divisão de corrente. Esse circuito aqui a gente vai simular já já. Ó, diferente do circuito sério, a corrente ela vai fluir por mais de um caminho, tem mais de um caminho que vai favorecer a circulação da corrente elétrica. As intensidades da corrente elas não são as mesmas, né? Obviamente ela vai se dividir de forma diferente em cada ramo, diferente do circuito sério, porque o circuito sério a intensidade era uma só em todo o circuito. A gente vai ver que esse circuito aqui é independente, eu posso ter alguma carga danificada, eu posso retirar alguma carga que não necessariamente vai comprometer todo o funcionamento do circuito. E a gente tem uma única tensão em todo o circuito, isso eu devo provar lá na simulação. Vou passar para a simulação aqui. Vamos pegar o componente, marcar aqui o nosso modo componente. Deixa eu habilitar aqui o meu zoom, minha ferramenta de zoom. Beleza, a ferramenta de zoom está ativa. A gente vem aqui no modo componente, né? Esse lugar aqui. Depois a gente vai pegar o componente na biblioteca da mesma forma que a gente fez nas duas outras partes. Vou escolher aqui minha fonte, Cell, CLL. Ela já fica esmaecida aqui, né? Duplo clique. Passou para o meu ambiente de dispositivos. Escrever aqui resistor. Duplo clique também. Já era. Vou dispor minha fonte aqui. Duplo clique com o botão esquerdo nela. Vou renomear para VCC. E a nossa tensão aqui é uma tensão de 10 volts. Clicou em OK, já está configurada. O resistor, repara que ele vem disposto aqui, ó, na horizontal, né? Quem tem um teclado numérico, é só apertar mais e menos que você consegue rotacionar esse resistor. Como eu não tenho, já vou rotacionar nesse botão aqui, ó, lado esquerdo, tá? A direita e a esquerda. Então eu vou rotacionar ele aqui. A gente vai dispor esses 3 resistores aqui, ó. Deixar bem espaçado para ficar legal de entender. Monta agora a conexão em paralelo. Ó, uma ferramenta legal aqui, quer ver? Eu vou fechar esse terminal do resistor aqui para meu barramento de cima. Fiz isso aqui. Se a mesma distância for para o outro componente, se eu tiver se eu tiver que repetir o mesmo passo a passo de antes, for repetir a mesma coisa que eu fiz, é só clicar 2 vezes com o botão esquerdo que ele já faz sozinho, tá? Então eu vou clicar aqui de novo, 2 vezes com o botão esquerdo, ele já liga sozinho. Vamos alterar o valor dos nossos resistores, duplo clique botão esquerdo, aqui é o nosso resistor de 4 ohms, resistor de 6 ohms e o resistor de 10 ohms. Lá em System, a gente vai habilitar nossas configurações de animação.
já não estiverem habilitadas, né? Não estão, ó. Vou mostrar o potencial pela tensão, pela cor, perdão, e o sentido das correntes por setas. Dá ok, vamos simular aqui agora. Maravilha, simulado. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, ó. Acompanhe o sentido da corrente. Essa corrente ela sai aqui como corrente total, é a máxima corrente no circuito. Ela chega nesse primeiro nó aqui, o nó caracteriza uma divisão de corrente, né? A corrente vai fluir por mais de um caminho. Então parte dessa corrente vem aqui pelo resistor R1, a outra parte vem aqui pelo resistor R2 e o que sobrar dela vem pelo resistor R3. Então, primeira característica do circuito, né? A corrente ela vai fluir por mais de um caminho. Depois a gente vê que a intensidade dessas correntes aqui ela vai ser diferente, vai depender desse resistor aqui, tá? Uma coisa legal também é a gente padronizar o nome dessas correntes, né? Vamos mudar aqui, vou até mudar a cor, vamos usar um azul. Vamos usar um azul aqui agora. Ó, essa é a minha corrente que sai daqui, a gente vai ver lá no slide depois, eu vou chamar de total. A corrente que passa pelo resistor R1, eu vou chamar ela de IR1. Essa corrente aqui, a corrente que passa pelo resistor R2 e R2, e assim por diante, IR3. Beleza? Então a gente tem 4 correntes aqui, uma corrente máxima, que é a corrente que sai da fonte, depois ela vai se dividir nos nós, para a corrente IR1 que passa pelo resistor 1, IR2 pelo resistor 2 e IR3 pelo resistor 3. Se tiver aqui 1 milhão de resistores, eu vou fazendo IR4, IR5, IR6 e assim por diante. Outra característica do circuito, ele não é um circuito dependente. Se eu abrir qualquer ponto aqui, ó, vai parar de funcionar só quem está nesse ramo aqui, só R3 que para de funcionar. O restante, a gente vai ter uma circulação de corrente normal. Se eu tivesse aqui 3 lâmpadas, 2 estariam acesas. Tá bom? Diferente do circuito série, né? O circuito série, qualquer ponto que eu interromper, morre todo mundo. Se eu tiver 3, 4 lâmpadas, todas se apagam. Outra característica do circuito, importantíssima, eu vou desabilitar aqui o sentido das correntes para não ficar muito sujo. Eu falei para vocês que a tensão é a mesma em todos os pontos, né? Vamos simular aqui, ó. Desse ponto aqui para esse ponto eu tenho garantido 10 volts, porque é a tensão da fonte, né? Até esse próximo nó aqui, ó, tem alguém nessa linha aqui que está consumindo alguma coisa? Não tem. Então se eu medir daqui para o negativo, eu vou encontrar os mesmos 10 volts. Nessa parte de baixo aqui, ó, tem alguém consumindo nessa linha? Também não tem. Então se eu medir do nó de cima para o nó de baixo, eu vou encontrar exatamente o meu potencial da fonte, os 10 volts. A mesma coisa vai acontecer aqui para o R2. Ó. Se eu medir desse ponto para o ponto de baixo aqui, ó, eu também vou encontrar os 10 volts, porque não tem ninguém consumindo nesse meu barramento aqui. O potencial é o mesmo. Vamos olhar aqui com o voltímetro. Ó, tem que parar a simulação, a gente inserir instrumento. A gente vem aqui na nossa aba de instrumentos, né? Voltímetro em corrente contínua, eu vou medir aqui a tensão na fonte. A gente já sabe que vai dar 10 volts, a gente já sabe. Vou medir aqui no último resistor. Dá uma olhada lá. 10 volts na fonte, 10 volts no último resistor. Ah, mas eu não estou confiando que no R2 e no R1 tem o mesmo potencial. Vamos lá ver, ó. Garantido, tá? 10 volts também. Então, no circuito série a corrente é uma só, no circuito paralelo a tensão é uma só. À medida que a gente for explicando, vocês vão percebendo que o circuito série e o circuito paralelo funcionam de forma inversa, né? Então, se você entender o que está acontecendo para o circuito série direitinho, é só você inverter para o circuito paralelo que você não vai ter problema. Todas as características são invertidas. Beleza? Stop. Opa, não era para isso ter acontecido. Parei minha simulação. Vou tirar esse voltímetro daqui que está sujo.
Apagar esses nós aqui. Para apagar, botão direito, tá? Delete Object. Vamos agora medir as correntes, ó. Minha corrente total, corrente que sai da fonte. Vou deixar ela aqui, um perímetro. Vamos simular. 5,17 amperes de corrente. Essa é a máxima corrente que eu vou ter no circuito. Se depois você calcular a corrente quaisquer resistores aqui, ó, e encontrar um valor acima de 5,17, pode parar o que você está fazendo, errado. A máxima intensidade de corrente em um circuito paralelo é essa corrente que sai da fonte, tá? Então todas as demais correntes aqui, elas têm que ser menor que 5,17 amperes. Vamos medir agora as correntes em R1, R2 e R3. Apertei Stop. Não sei porque que isso aqui apareceu. Vou abaixar esse meu resistor aqui um pouquinho, para ficar mais fácil de medir, tá? Em versões anteriores do Proteus, era necessário eu apagar essa linha aqui, ó, versão 7 para trás, tá? Na versão 8, eu posso só colocar por cima. Então, cuidado com a versão que você está trabalhando. Eu vou rotacionar novamente o meu instrumento aqui, ó, meu amperímetro está na horizontal, né? Eu vou deixar o positivo para cima para obedecer a polaridade do circuito. Virar aqui para a direita. Vou pegar esse rapaz. Vou colocar ele aqui, ó. Repara que ele já vai fazer ligação sozinho, não preciso abrir a linha. De vez em quando eu abro a linha, mas é costume mesmo. Essa versão 8.9 para mim é um tanto quanto recente. Vamos simular aqui então. Vamos habilitar aqui para ficar legal o sentido das correntes, ó. Simulação. Olha lá, como eu falei, todas as correntes aqui elas são menores do que a corrente total. Corrente R1 ela tem 2,5 amperes de intensidade, e R2 1,67 e R3 1 ampere só. O que dá para a gente perceber aqui, ó? A corrente ela vai ser maior no ramo de menor resistência. Então meu R1 ele é 4 ohms, né? A menor resistência, essa corrente aqui ela vai ser maior por ele. 6 ohms é o nosso resistor intermediário, a corrente também vai ser intermediária. E a menor corrente vai ser no ramo onde eu tenho a maior resistência. Isso é porque, né, a corrente ela vai ser inversamente proporcional à resistência. Dá para a gente entender isso aqui também como se fosse um circuito hidráulico, né? Eu tenho uma bomba aqui impulsionando algum determinado fluido e tenho 3 ramificações. Pensa que R1, R2 e R3 são 3 registros. Esse registro aqui, R3, está mais fechado, então vai fluir a menor quantidade de fluido. R2 é um registro que está com fechamento intermediário, vai ser a circulação de fluido também intermediária. E o R1 aqui seria um registro que está mais aberto, então vai fluir por ele também a maior quantidade de fluido. Agora dá uma olhadinha aqui nessas intensidades de correntes nos 3 resistores. Dá para fazer alguma relação com essa corrente total? Vamos pensar um pouquinho, dá uma olhada lá. Claro que dá, né? Acho que dá para a gente perceber que a soma dessas 3 correntes aqui ela vai ser igual à corrente que está saindo da fonte. Em um sistema hidráulico, por exemplo, se eu estivesse impulsionando aqui 5,17 litros de fluido por segundo, ele ia se dividir nas 3 ramificações, né? Então, se você medir a vazão aqui nesses 3 pontos e somar, você vai ter a quantidade de fluido, né, instantâneo que está saindo aqui dessa fonte. Isso daqui, pessoal, é a lei de Kirchhoff das correntes. Ela fala para a gente que a somatória das correntes que chegam em um nó, no caso aqui 5,17, tem que ser igual à somatória das correntes que saem por ele. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. A gente vai somar essas 3 correntes e elas vão voltar aqui nessa parte de baixo a ser 5,17 amperes. Vamos provar isso, ó. Vai ficar com leitura invertida, mas não tem problema. Vou deixar a polaridade dele invertida para ficar mais fácil de enxergar. Ó. Por que vai aparecer negativo? Porque o positivo do instrumento está conectado ao negativo da fonte. Mas já vai dar para a gente perceber, né,
A gente tem 5,17 amperes saindo aqui da fonte, elas vão se dividir em 2,5, 1,671, depois vão de novo se somar. O que sai da fonte, volta para a fonte. Saiu 5 amperes, volta 5. Saiu 10, volta 10. Eletricidade é isso daí, tá? O que sai, sempre volta. Eles vão se dividir, mas depois eles vão novamente se somar. Beleza? Então, vamos voltar lá para nossa parte de teoria. A gente vai trabalhar um pouquinho a parte de cálculo em cima disso aqui. Maravilha, então, pessoal. Nosso circuito está aí. A gente já viu que a corrente flui por mais de um caminho, né? As intensidades não são as mesmas, o circuito é independente e a tensão é uma só em todo o circuito. Eu já falei isso, falei de novo e vou continuar repetindo, que é assim que a gente começa a entender, começa a gravar essas características aí que são fundamentais. Para o circuito anterior a gente calculou as quedas de tensão, né? O circuito série anterior a gente calculou as quedas de tensão e calculamos também a corrente. A gente vai fazer a mesma coisa para cá. Só que agora eu vou ter uma tensão só, a gente já sabe que é 10 volts, porque é característica do circuito. Esse circuito ele é um circuito divisor de corrente e a tensão é uma só. A gente vai calcular também as correntes em cada ponto aqui e depois a gente vai provar isso com a lei de Kirchhoff das correntes, que eu já citei para vocês. Resistência equivalente, no circuito paralelo, a gente calcula de forma inversa em relação ao que a gente calcula no circuito série. No circuito série a gente soma, né? A gente tem que no circuito série a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Já no circuito paralelo, a gente calcula a resistência de forma inversa. E o que é inverso da matemática? O que é o inverso de x? O inverso de x é 1 sobre x. O inverso da resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência equivalente. Então, no circuito em paralelo, a gente tem que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de todos os resistores. O que é 1 sobre REC? É a mesma coisa que eu ter REC elevado a menos 1. Então a gente pode deixar dessa forma aqui para trabalhar na calculadora científica, fica bem bacana, né? Então tem aqui que a resistência equivalente a menos 1, ela é igual a resistência 1 a menos 1, mais a resistência 2 a menos 1, mais a resistência 3 a menos 1 e assim por diante. Vamos calcular isso daqui. Resistência equivalente a menos 1 é igual a 4 a menos 1, mais 6 a menos 1, mais 10 a menos 1. E a gente tem esse resultado parcial aqui, ó. Eu venho alertar vocês nesse instante aqui, porque diversos alunos erram porque acreditam que já chegaram no resultado final, né? Muita gente coloca lá que a resistência equivalente é 0,51666 ohms. E não é verdade, porque isso daqui não é resistência equivalente, isso é o inverso da resistência equivalente. O que a gente tem que fazer agora? Ó, REC a menos 1, né, é a mesma coisa que 1 sobre REC. O que eu faço? Resistência equivalente aqui está dividindo, passa multiplicando. Eu tenho aqui que a resistência equivalente multiplicado por esse valor é igual a 1, é só passar depois dividindo. E a gente vai ter uma resistência equivalente aqui de 1,935 ohms. Ah, mas ficou muito complicado fazer assim, eu não sou muito bom de matemática, é muita casa decimal, eu não sei trabalhar com elevado a menos 1, então vem cá, vamos fazer uma coisa aqui, vou mostrar um macete para vocês na calculadora científica, tá? Vou ter uma calculadora científica aqui, vamos voltar lá para o circuito, esperar a menina abrir, bacana, tá aqui minha calculadora científica. Eu tenho 4 a menos 1, né? Mais 6 a menos 1, mais 10 a menos 1. Olha tanto que é simples aqui com a calculadora científica. Você simplesmente vai clicar aqui em 4 a menos 1, mais 6, x a menos 1, esse botãozinho aqui. Vou dar um zoom, olha lá, esse botãozinho aqui, tá? Mais 10 elevado a menos 1. Montou a equação, aperta igual. A gente vai cair nesse resultado aqui, ó, tá vendo? Uma dízima, né? Mas isso aqui ainda não é o resultado, a gente precisa inverter de novo. O que eu faço? X a menos 1 de novo, e aperta igual, olha lá que mágico, já tá pronto o seu resultado. Não precisa ficar sofrendo, tá? Quem trabalha com técnico, principalmente comigo, a gente permite o uso de calculadora científica. Lógico que você tem que saber o que tá fazendo, tá bom? Vamos lá de novo, ó. A gente tem 4 a menos 1. Mais 6 a menos 1, mais 10 elevado a menos 1, apertou igual, eu preciso de novo apertar x a menos 1, igual, acabou o problema, chegamos no mais complicado em circuito paralelo puro, que é calcular
a resistência equivalente. Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Maravilha, calculamos já a resistência equivalente. Próximo slide, então, a gente vai calcular a corrente, né? Corrente pela lei de Ohm, ela é a tensão dividida pela resistência. A gente já tem a resistência equivalente. A gente tem uma corrente aqui de 5,17 amperes, como provado lá na simulação. Corrente nas cargas, ó. A gente vai individualizar agora o cálculo. Se eu quero a corrente do resistor R1, eu tenho que pegar a tensão que está em cima do R1, nos terminais do R1, e dividir pela resistência do resistor R1. Se eu vou calcular a corrente no resistor R2, é a tensão nos terminais do resistor R2 dividido pela resistência do resistor R2 e assim por diante. Então a corrente que eu tenho no resistor R1 aqui, 2,5 amperes, a gente já tinha visto lá na simulação, agora a gente aprende a calcular. No resistor R2, 10 volts dividido por 6 ohms, 1,67 amperes. E no resistor R3 a gente tem 10 por 10, né, 1 ampere. Tá aqui o nosso resultado, né? Agora a gente fala da lei de Kirchhoff das correntes, que eu já tinha falado um pouquinho. A soma das correntes que chega a um nó, ela é igual à soma das correntes que por ele sai. Então a gente tem aqui 5,17 amperes chegando. Essas correntes vão se dividir e depois vão se somar. Quer saber se o exercício ficou certinho? Quer comprovar se está bacana? Usa a lei de Kirchhoff das correntes, ó. A gente tem aqui que a corrente total vai ser a somatória dessas correntes. Somei 2,5 com 1,67 com 1, eu vou encontrar 5,17 amperes e acabou o problema. Bom, o circuito paralelo foi, né? Agora a gente vai fazer uma comparação do funcionamento dos dois circuitos vistos até agora. Circuito série e circuito paralelo. O circuito série é um circuito que a corrente flui por um só caminho. Então eu só tenho uma corrente. No circuito paralelo, ela flui por mais de um caminho. A intensidade da corrente no circuito série é a mesma em todo o circuito. No circuito paralelo, isso acontece com a tensão. Então é um invertido do outro. Entender um, você inverte e vai entender o outro facilmente. O circuito série é um circuito dependente e o circuito em paralelo ele é um circuito independente. Eu posso tirar alguma carga que eu não vou afetar no funcionamento do circuito. O circuito série é um circuito divisor de tensão. Eu tenho quedas de tensão ao longo do circuito, né, nas diversas cargas, nos resistores. Já o circuito paralelo é um divisor de corrente. Então são 4 características fundamentais. Se você entender o circuito série, você inverte o funcionamento. Você vai entender também para o circuito paralelo. Se você for fazendo exercícios aí, vai colocando, vai associando resistores, vai trabalhando, vai esticando sua curiosidade, você vai perceber que conforme eu vou adicionando cargas no circuito série, a minha corrente vai diminuindo. Se eu adicionar mais cargas em paralelo no circuito paralelo, eu vou abrir mais possibilidade para a corrente fluir e a corrente vai consequentemente aumentar. Então a gente também tem mais uma característica aí. Mas essas 4 aí já são mais que suficientes, são fundamentais. Falta agora a gente trabalhar uma notação que eu acabei esquecendo de passar para vocês, tá? Vou voltar aqui para o Proteus. Vamos tirar esse circuito daqui. Só esses amperinhos aqui para não ficar tão sujo. É a notação de ground e power, né? A gente tem pontos de alimentação e a gente tem os 0 volts do circuito. A gente tem o famoso terra, né? Vou tirar essa fonte de 10 volts aqui, ó. Onde que a gente consegue isso? Aqui minha aba de terminais, tá? Lugar aqui. Depois eu vou explicar os demais para vocês. Os importantes agora é esse power e o meu ground, símbolozinho aqui do terra. Isso daqui vai me indicar para mim sempre o 0 volts, é sempre a referência. E aqui eu vou conseguir colocar uma tensão positiva ou uma tensão negativa. Eu vou ligar aqui, ó. É o mesmo efeito daquela fonte, tá? O mesmo efeito da célula. A gente tinha 10 volts, aqui eu sou obrigado a colocar se é positivo ou negativo, tá? Mais 10 volts e vou simular. Vamos ver. Nenhuma diferença, né? O que a gente consegue perceber visualmente aqui, ó, aquele meu potencial negativo que antes era azul, agora o meu 0 volts o Proteus representa por verde, mas o funcionamento é o mesmo, tá? Por que a gente usa esse tipo de notação aqui, ó? Imagina que a gente tem um circuito mais complexo,
não são só 3 resistores, são diversos componentes, diversos subcircuitos alimentados por uma única fonte. Se eu ficar toda hora amarrando essa fonte, todo o circuito nessa fonte, eu tenho um circuito aqui, por exemplo. Aí eu tenho um circuito lá na frente. Aí eu tenho outro circuito aqui. Aí eu tenho outro circuito aqui. Se toda hora eu for amarrar isso aqui na fonte, fica muito sujo, ó. Eu tenho que ficar toda hora fazendo isso aqui. Então fica inviável a gente trabalhar desse jeito. Eu venho aqui, ligo negativo e assim por diante. Fica horrível. Então por que a gente usa esse tipo de notação ao invés da fonte? Para circuitos mais robustos, né? Porque eu posso colocar aqui 10 volts, ó, por exemplo. E se esse meu outro circuito aqui for trabalhar com 10 volts, eu coloco aqui simplesmente 10 volts e o meu GND. Eu não preciso ficar sujando meu diagrama esquemático, né? A gente vai ter o funcionamento aqui da mesma forma. Tá legal? Repare que se eu colocar outra polaridade aqui, né? Colocar aqui menos 10 volts, a corrente também vai inverter, mas isso daqui é assunto para outra aula. O que eu queria que vocês fizessem agora, moçada? Notação que está pronta, né? Já mostrei como faz. O que eu queria que vocês fizessem agora? Vamos praticar, tá? A gente tem aqui 2 circuitos, um circuito série e um circuito em paralelo. Monta ele no Proteus, mede a corrente aqui para o circuito série, mede as quedas de tensão, repete os cálculos, confere. Você já vai ter os resultados já das medições. Faz com calma. Certeza que você vai conseguir resolver correntes e quedas de tensão. Faz a mesma coisa para o circuito paralelo. Monta o circuito paralelo. Faz as medições de todas as tensões e todas as correntes. Tenta calcular depois, tá bom? Ah, só esses dois aqui não é suficiente? Me pede inbox. Dá uma olhadinha na internet. Cria você, vai associando cargas aí, tá bom? Vamos tentar ser curioso aí durante essa quarentena. Que a gente vai sair provavelmente muito melhor do que a gente entrou nela. Tá bom? A gente fica por aqui hoje. Te cuidem. Até a próxima aula. E fique em casa. Aquele abraço.